Bom pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da sessão de vídeos especial Forças da Mecânica. E a gente vai começar hoje falando sobre essa força tão importante, tão presente nas questões dos diversos vestibulares e importante também para entender a situação física, que é a força peso. Então vamos lá, iniciando. A gente vai discutir ao longo dessa primeira videoaula qual que é o módulo da força-peso, ou seja, como que a gente calcula. Lembrando que o peso, assim como todas as outras forças, são grandezas vetoriais, né? Então, força, ela é uma grandeza vetorial. Então, sendo ela vetorial, ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido. Então, a gente vai discutir na aula de hoje qual que é o módulo, qual que é a direção e qual que é o sentido da força-peso nas diversas situações físicas onde ela aparece. A gente vai discutir também que peso é diferente de massa, a gente vai explanar então qual que é a diferença entre peso e massa, é importante que você domine esse assunto, tá? Ele é bem cobrado em vestibulares. E a gente vai falar também um pouquinho sobre ação e reação com respeito à força-peso. Vamos lá então, primeiro passo. Qual que é o módulo da força-peso? Como é que eu faço para determinar o valor dele, né? Então, o peso ele é calculado pela seguinte fórmula. P igual a M vezes G. Onde esse P é a força-peso, esse M é a massa do corpo e esse G é uma constantezinha que a gente vai chamar de aceleração da gravidade. Se vocês se lembrarem de queda livre, a gente já trabalhou com essa aceleração da gravidade em alguns problemas, tá? Então vamos lá. Lembrando que a massa aqui ela é medida em quilogramas. Então vou colocar aqui em cima de vermelho, a unidade é quilogramas. A gravidade ela é medida em metros por segundo ao quadrado. E na hora que eu multiplicar quilogramas e metros por segundo ao quadrado, eu vou obter então Newton, que é a unidade no sistema internacional, para qualquer força, não só para força-peso, mas também todas as forças da mecânica. Bom, o que você precisa saber? Você precisa saber que essa aceleração da gravidade ela depende do corpo que está produzindo o peso. Então vamos lá. Na maioria das situações, quem produz essa gravidade vai ser a Terra. Certo? Então a Terra ela tem um raio fixo e ela tem uma massa que a gente vai chamar de emissão, que é fixo também. Dotado dessa massa, dotado desse raio, existe uma fórmula que permite a gente calcular qual que é a aceleração da gravidade. Essa fórmula não é detalhe para importante nesse momento, mas essa fórmula é a seguinte: G vezes M sobre R quadrado. Se você tiver curiosidade, você pode pesquisar na internet a massa da Terra e o raio da Terra. E essa constante gravitacional ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Ela tem uma unidade aí de newtons por quilograma vezes metro quadrado. Mas também isso não é importante, tá? E nesse momento, pessoal, eu quero que vocês entendam que o que define essa gravidade é a massa do planeta que está produzindo a gravidade, ou da estrela, ou às vezes da Lua, certo? E o raio desse planeta, mais especificamente a distância até o centro, só que a gente vai trabalhar, na maioria das vezes, perto da superfície da Terra. Trabalhando perto da superfície da Terra, você vai ter que sempre essa distância é o raio da Terra. Na hora que você faz esse cálculo aqui, para os valores reais da massa da Terra e do raio da Terra, você vai encontrar aproximadamente 9,47 metros por segundo ao quadrado. Nos vestibulares, a gente costuma utilizar, então, aproximadamente 10 para a maioria dos nossos cálculos. Então, isso aqui é a aceleração da gravidade na Terra. Se eu for para a Lua, professor, isso muda? Muda. Em vez de colocar, o G é sempre o mesmo em todas as situações, tá? Mas em vez de colocar a massa da Terra e o raio da Terra, você vai colocar a massa da Lua e o raio da Lua. Se você fizer esse cálculo, você vai encontrar, esse aqui é o G da Terra, né? O G da Lua,
de aproximadamente 1,7 metros por segundo ao quadrado, o que significa que os corpos na Lua caem mais lentamente do que os corpos aqui na Terra, certo? Por quê? Porque a aceleração da gravidade é inferior. Então, se eu arremessar um corpo na Lua para cima, ele provavelmente vai ganhar uma altitude maior. Por quê? Vamos entender bem a força-peso para isso ficar claro para você. Como é que é a direção do peso? A direção do peso é sempre uma reta que une o corpo estudado ao centro da Terra, tá? Estudado ao centro da Terra. Como assim? Bom, imagine que eu estou numa situação onde eu vou estudar um satélite que está num pontozinho aqui externo, certo? Qual que é a direção? Você pega o centro da Terra, que está mais ou menos aqui, você passa uma reta aqui, ó. Pronto, essa vai ser a reta da direção da força-peso. Se a gente está aqui na Terra, pessoal, os corpos aqui na Terra, essa direção vai ser sempre a vertical. Então, na maioria das vezes, é a vertical a direção da força-peso. Certo? Por quê? Onde fica o centro da Terra? Estou olhando para o centro da Terra. Ele fica sempre no chão dos corpos que estão aqui na superfície, né? Então, na maioria das vezes, é a vertical a direção do peso, certo? E qual que é o sentido do peso? Ou seja, para onde ele aponta? Ele aponta sempre para o centro. Então, aponta para o centro do corpo que está girando. Pode ser a Terra, pode ser a Lua. Se a gente está falando da Terra, para o centro da Terra. Ou seja, na maioria das vezes vai ser para baixo. Beleza? Então, para o centro do corpo gerador. Vou colocar um Gzinho de gerador, você já sabe o que significa. Então, na maioria das vezes é o para baixo, né? Então, na maioria, deixa eu ver se ficou fora. Tá, ficou fora aqui do meu enquadramento. Então, você sabe aqui que na maioria das vezes é para baixo. Beleza? Então, a força-peso é uma força que quase sempre aponta na vertical para baixo em todos os corpos, né? Então, se eu desenhar uma situação bem comum aqui de aparecer, vou desenhar um plano inclinado, ó. Vou colocar aqui um corpo, um bloquinho em cima de um plano inclinado. Para onde que vai apontar o peso? Para onde que ele aponta? Ele aponta sempre para baixo, ó. E veja que ele é um vetor, então você vai desenhar ele com a setinha, ó. Então ele está na vertical, na direção vertical e aponta para baixo, ok? Então isso que eu quero que você grave nesse momento. É importante que você entenda que o peso é uma força vertical para baixo, na maioria das situações. Quando que não vai ser vertical para baixo? Quando a gente estiver estudando um corpo que está fora da Terra, por exemplo, aqui um satélite, né? Nessa situação aqui, para onde que aponta a nossa força-peso? Aponta para o centro da Terra. Então seria esse aqui o peso do satélite, tá bom? Mas essa situação aqui a gente vai explorar em outros momentos, assim como essa formulazinha aqui, esse cálculo, a gente vai explorar melhor quando a gente for tratar da gravidade de Newton, que não é o momento agora. A gente precisa entender bem só o que é a força-peso. Então a força-peso você calcula com essa formulazinha aqui, tá? A direção dela é vertical na maioria das vezes, mas é a direção que une o centro da Terra ao centro do corpo, tá? E o sentido é sempre apontando para o centro do corpo gerador, que na maioria das vezes é a Terra, então vai ser sempre para baixo na maioria das vezes. Vamos lá. Continuando então, perceba que há uma diferença clara entre peso e massa. No dia a dia é comum a gente falar qual que é o seu peso. E aí você responde, tantos quilogramas. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas do ponto de vista da física, essa frase está incorreta. Por quê? Lembre que peso trata-se de uma grandeza associada à força. Então o peso é medido em newtons. Enquanto a massa está associada com a quantidade de matéria no corpo, né? E é medido aqui em quilogramas. Então veja que existe uma diferença entre peso e massa na física. Tanto é que aqui na fórmula, né? O peso é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade. Então fica claro aqui que peso e massa são coisas diferentes. Então é correto você falar qual é o seu peso e a resposta ser em quilogramas?
No ponto de vista da física, não. Ok? Então o peso ele é uma força, a resposta é sempre em newtons. Se a gente levar em conta que a aceleração da gravidade é aproximadamente 10, para saber o seu peso em newtons, basta você acrescentar um zero. Vamos supor, fulano tem 80 kg, a massa dele é 80 kg, né? Então qual que vai ser o peso dele? O peso dele vai ser 80 vezes a gravidade. Levando em conta que a gravidade é 10, né? Então 80 vezes 10 vai dar 800 newtons. O que é 800 newtons? 800 newtons é a força com que a Terra puxa você para baixo, para o centro dela, ok? Então fique claro, a força-peso é uma força de atração. Atração de quem para quem? A atração da Terra que está produzindo a força em você que está na superfície da Terra, tá? A Terra ela tem uma massa grandona, concorda? Eu também, mas não tanto quanto a Terra. Mas eu sou atraído pela Terra para o seu centro, certo? Por meio de uma força. Essa força é a força-peso, tá bom? Sabendo disso, como é que a gente fala de ação e reação para a força-peso? Veja, quem que realiza a força-peso? Quem são os corpos envolvidos na força-peso? Vamos estudar então uma maçãzinha? Se eu observar uma maçãzinha aqui, ela vai ter uma massa, vamos supor que a massa dessa maçã seja de 80 gramas, portanto, né, aproximadamente 0,08 quilogramas, ok? E aí eu vou estudar essa maçã na superfície da Terra. Então eu vou desenhar a Terra aqui, aproximando a curvatura da Terra, um formato esférico, né? E aqui, vamos supor, está o centro da Terra. Então vamos lá. Quem faz a força? Quem realiza a força-peso? Na maçã é a Terra, correto? Então vou fazer uma direção aqui, que está na direção que une o centro da maçã e o centro da Terra. Essa força vai ser representada então para a gente aqui, ok? Ela vale P. Quanto vale essa força? Eu vou calcular aqui, ó. P é m vezes g, a massa é 0,08 e a gravidade é 10. Então o peso aqui vai ser 0,8 newtons. Então esse é o valor do peso atuando na maçã. Beleza, fiz isso. Então eu desenhei a força-peso, aponta na direção indo para a Terra. Quem realiza essa força é a Terra. Vamos lá, ação e reação. Se o corpo A faz a força no corpo B, o corpo B faz a força no corpo A. Então, se a Terra faz uma força na maçã, a maçã faz uma força na Terra. Como é que é essa força, professor? Ela tem a mesma direção, então essa direção, mesma intensidade, então 0,8 newton, só que ela aponta no sentido contrário, certo? Então, vou desenhar aqui um P'. Esse P', ele vale exatamente 0,8 newtons e ele é feito na Terra. Então veja, qual que é a reação da força-peso? É um peso P' que fica na Terra. A reação da força-peso está sempre na Terra. Claro que se for uma situação onde o corpo gerador é a Terra. Se eu for falar do peso de um corpo perto do Sol, aí vai ser o Sol. Se eu for falar na Lua, vai ser na Lua, ok? Então lembre-se, sempre ação e reação é entre um corpo que fez e o corpo que sofreu a força. E a devolução é na mesma moeda. Então a mesma intensidade, 0,8 newtons no exemplo aqui, né? Mesma direção, que no caso seria vertical, certo? E sentidos contrários, então um aponta para lá, outro aponta para cá. Lembra que elas não se anulam, por quê? Porque são realizados em corpos diferentes. Ah, professor, mas por que a maçã sai do lugar, quando você solta ela, né? E a Terra não sai do lugar? Resposta é simples. A massa da Terra é gigantescamente maior do que a massa da maçã, ok? Quando você calcula a aceleração da maçã, ela vai ser uma aceleração aqui de, cadê? 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Quando você calcula essa aceleração para a Terra, ela vai ser muito menor, porque é a mesma força, não é a mesma força? 0,8 newtons. Então imagina você colocando 0,8 newtons igual a massa da Terra, que é uma massa gigantesca, vezes uma aceleração.
Para isso dar 0,8, essa aceleração tem que ser pequenininha, muito pequena. Senão, não vai dar 0,8. Então é por esse motivo que a Terra não sai do lugar. Essa aceleração é tão pequena, mas tão pequena, que a Terra não sente. Ela não sente o efeito da força. Certo? Ela está ali, como a massa dela é muito grande, ela está ali o tempo todo exercendo a força, mas nunca ela está recebendo a devolutiva como movimento, por mais que ela sinta o efeito dessa força também. Ok? Então, bom, pessoal, aqui está um resumo. Ficou um pouco bagunçado, mas eu acho que você consegue se localizar do que você precisa saber sobre a força-peso. Então, a partir de amanhã eu vou falar sobre outra força. Eu vou escolher ainda, mas provavelmente vai ser a força elástica, tá bom? E você acompanha essa série que, sem dúvida, qualquer dificuldade que você tiver com força vai ser sanado, né, por meio dessa sériezinha aqui de forças na mecânica, beleza? Forte abraço do professor Lurian e até a próxima.